Olá pessoal, então vou tecer uns comentários um pouquinho do que a gente viu essa semana, onde a gente vai discutir um pouco a transformação da energia elétrica nos aparelhos. Só para a gente resgatar um pouco a nossa ideia, para a gente conseguir aprofundar o nosso assunto, por exemplo, um aparelho de TV na nossa casa, a gente viu que ele pode ser traduzido no que a gente chama de circuito elétrico simples. Então olha só, esse circuito elétrico simples, ele é composto de 4 coisas mais importantes. Então, embora a TV seja um aparelho complicado da gente entender num todo, a gente pode pensar assim, olha, ela pode ser traduzida no que a gente chama de circuito elétrico simples, que tem 4 componentes principais. A fonte, que é onde a gente vai ligar, os fios condutores que vão ligar a fonte ao aparelho em si que eu quero. Então, eu tenho fios condutores que ligam a fonte, que é a nossa rede elétrica TV, além de fios condutores dentro do próprio aparelho, né? E o interruptor ou chave, que seria o meu botão de liga ou desliga da TV, tá bom? Continuando mais um pouquinho, a gente viu o seguinte, olha, esses circuitos, eles vão ser traduzidos numa representação. Como assim? Embora ele seja complexo, a gente vai perceber o seguinte, com esses componentes a gente representa esse aparelho elétrico complexo, dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer uma caixinha aqui, vou botar o nome de F de fonte, que é a fonte do meu circuito elétrico. Vou fazer mais uma caixinha aqui e vou botar o nome AP, para a gente lembrar que é o nosso aparelho elétrico que a gente vai ligar. E entre a fonte e o aparelho elétrico estão os fios condutores aqui, ó. Nesse caso, estou fazendo um pontinho e representei um tipo de circuito, exemplo, o circuito da minha TV, tá bom? Ou eu poderia fazer assim também, gente, ó. Fiz um quadradinho, chamei de fonte. Fiz um outro quadradinho aqui, chamei de aparelho. E vou fazer a conexão deles por meio de fios condutores. Só que nesse caso, olha a minha chave e o interruptor, eu vou deixar ela assim. Só pra gente lembrar o seguinte, aqui é um exemplo de circuito fechado. O que é circuito fechado? Lembrando quando há passagem de corrente elétrica, e aqui é um exemplo de circuito aberto. Circuito aberto é quando não há I. O que é I? Corrente elétrica. Então, não há passagem de corrente elétrica, ok? Está simbolizando aqui pela chave o interruptor. Se a gente fosse ver aqui, seria TV em funcionamento, ok? Ligada, funcionando. E aqui seria TV desligada, não funcionando, ok? Então, só para a gente relembrar rapidinho aqui. E ó, diante desses aparelhos, a gente vai ver o seguinte, que o grande grupo de aparelhos da nossa casa vão ser classificados em 2 grandes grupos. Deixa eu colocar aqui pra gente trabalhar um pouquinho. Não é difícil, tá, gente? É só a gente pensar assim, ó, o grupo de aparelhos resistivos e receptores. Então, ou classifica como um ou classifica como outro. O que são esses chamados aparelhos resistivos? São aparelhos que transformam a energia elétrica em térmica por meio de um resistor. Ó, vou até sublinhar essa palavra importante. Então, pegam a energia elétrica e transformam em térmica. Para a gente exemplificar, eles aquecem. Clássico aparelho resistivo que tem esse resistor aqui, que a gente costuma chamar de resistência. Gente, ó, achei um chuveiro velho aqui para mostrar para vocês. Vou abrir ele aqui embaixo e vou tentar aqui mostrar para vocês que lá dentro ele tem uma peça muito importante, ó, que é aquele fio, que é o que a gente chama de resistor do aparelho. Qual é o objetivo desse resistor, que geralmente a gente conhece pelo nome de resistência? Ao passar corrente nele, ou seja, quando o circuito fecha, ele aquece, logo aquece a água que fica aqui dentro, né? E a água vem quentinha pra gente, tá bom? Então, exemplo clássico de aparelho resistivo que a gente usa muito, chuveiro elétrico. Existem vários modelos de resistência, esse aqui é só um exemplo, tá bom? Outro aparelho elétrico resistivo, essa lâmpada aqui que eu já comentei com vocês. Olha que curioso. Professora, o objetivo dela é transformar a energia elétrica em térmica? Gente, essa lâmpada aqui, 95% da energia que ela consome, ela transforma em calor, ou seja, ela aquece. Só 5% ela é efetiva na iluminação. Por isso que essas lâmpadas não existem mais no mercado para a gente comprar para iluminar nossa casa, né? Porque elas não são econômicas, elas gastam numa função que a gente não quer, né? Então, elas vão ser utilizadas, por exemplo, para iluminar comida, porque daí tem um aquecimento, né? Mas não como aparelho para iluminar, porque ela não é eficiente para isso. Então, é importante, para ser resistivo, tem que transformar a energia elétrica em térmica por meio de um resistor.
tá bom? Então, já comentei aqui com vocês exemplos clássicos que tem resistores, que a gente chama de resistência, o chuveiro, a torneira elétrica. Outro exemplo, a torradeira, que tem um resistor um pouquinho diferente, né? Tá? Outro exemplo, o ferro de passar, que embaixo daquela chapa dele também tem um resistor. E o exemplo aqui que eu vou reforçar para vocês é a lâmpada incandescente, que é essa que eu mostrei, tá? Então, se transforma energia elétrica em térmica e usa um resistor, é aparelho resistivo. Gente, todo mundo que não é resistivo vai ser obrigatoriamente receptor. O que é um aparelho receptor? Ele pega energia elétrica e transforma ou em energia mecânica, luminosa, ou sonora, ou até a própria térmica. Só que na hora de fazer a transformação para térmica não tem resistor. Exemplo, gente, para ficar um pouquinho mais claro. A furadeira pega energia elétrica e faz o giro da ponta dela. Então, a furadeira pega energia elétrica e transforma em mecânica. Mecânica quer dizer cinética, do movimento ali da furadeira, a mesma coisa o liquidificador, a mesma coisa a batedeira, né? Então, são exemplos que pegam energia elétrica e transformam em mecânica. Outro exemplo, que é receptor, televisão, pega energia elétrica, que eu já comentei com vocês, e transforma, eu quero ouvir o som e ver a imagem, então, em sonora, mais luminosa. Outro exemplo, as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas brancas, tá, gente? Então, se é fluorescente, pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, né? Certo? Então, alguns exemplos aqui de receptores. Geralmente, exemplos que os alunos têm dúvidas. Professora, micro-ondas é resistivo, né? Porque ele pega energia elétrica e transforma em térmica. Não, galera, por quê? Porque o micro-ondas não funciona por meio de um resistor. O micro-ondas é por meio de ondas eletromagnéticas, né? Que aquecem o alimento. Então, ele transforma a energia elétrica em térmica por meio de um outro dispositivo, logo não é resistivo. Outro exemplo que os alunos costumam perguntar. Ar-condicionado, professora? Ar-condicionado pega energia elétrica e pode ter ar quente, aquece? Gente, realmente ele aquece, mas não é por meio de um resistor. Não sei se vocês sabem, mas a parte mais importante do ar-condicionado é o gás. Então, ocorre ali uma transformação gasosa, né? Então, é aparelho receptor, ok? Professora, a minha furadeira, quando funciona, ela aquece. Por isso ela é aparelho resistivo? Não, né, gente? Os aparelhos aquecem porque eles não funcionam bem. Então, eles têm uma parte resistiva, mas nem por isso são chamados resistivos, tá? Esses aparelhos resistivos, no circuito, eles ganham uma simbologia bem bonita que vocês devem ver em vários vestibulares, que é essa daqui, ó. Tá? Então, essa simbologia, significa que o que está ligado ali é um aparelho resistivo. Professora, qual é a simbologia do receptor? Gente, por enquanto a gente não vai ver. Mas tem relação com isso daqui também, mas por enquanto a gente não vai conversar sobre isso. O aparelho receptor, ele poderia ser esse circuito, né? Tranquilo aqui. Importante. Quando é um aparelho resistivo, então aqui, ó, deixa eu trazer o desenho para vocês. No lugar do aparelho, eu posso fazer um risquinho e um tracinho. Isso representa que ele é resistivo. Pode ser essa representação aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês. Fonte. Circuito fechado. Pode ser essa representação de uma furadeira em funcionamento fechada? Furadeira não, porque se isso daqui é um resistor, ele só pode representar aparelhos resistivos, ok? Importante, então isso aqui é só dos resistivos. Outra coisa, para a gente melhorar um pouquinho a linguagem do nosso circuito. No lugar da fonte, agora a gente vai passar a usar essa simbologia para fonte, ó. Risquinho menor e risquinho maior, ok? Risquinho menor, polo negativo, risquinho maior, polo positivo, tá? Então, isso tanto faz para receptor ou resistivo. Agora, essa é a nova simbologia da fonte. Então, se eu fosse melhorar aqui, ó, essa representação seria assim, ó. Aparelho resistivo. Eu já sei que isso daqui tá ligado numa fonte, que é um risquinho menor e um risquinho maior. Nesse caso aqui, ó, só pra gente mudar um pouquinho o circuito aberto, então desligado, ok? Importante cuidar com essa simbologia, né? Porque na hora de eu associar fontes, só vou fazer um exemplo aqui, ó. Aqui no cantinho.
Digamos que eu quisesse associar mais de uma pilha no meu controle remoto, né? A gente sabe que não pode ser a ordem de qualquer maneira, ó. Vou botar aqui associação, só pra gente lembrar. Associação de fontes. Na hora de associar, eu tenho que lembrar assim, ó, risquinho menor, risquinho maior, risquinho menor e risquinho maior. Tá? Eu posso associar quantas eu quiser, não tem problema. Desde que eu cuide, subindo aqui um pouquinho, que eu tenho que ter negativo, positivo, negativo, positivo. Sempre nessa lógica, tá? Exemplo errado. Olha só, negativo, positivo com positivo. Então, mesmo que isso aqui seja dentro do meu controle, se eu mudar a ordem das pilhas, o controle não funciona. Tá bom, gente? Então, isso aqui é uma revisãozinha do que vocês já viram aí de aparelhos resistivos. Então, veja, quando vocês utilizam essa linguagem aqui, vocês têm que aprender a fazer a leitura, tá? Isso aqui representa um aparelho resistivo que pode ser desse grupo, qualquer aparelho, chuveiro, torradeira, ferro de passar, vários aparelhos desse grupo aqui, né, torneira elétrica, tudo igual, né, que tá aberto, então ele tá desligado, sem corrente, ligado a uma fonte, tá bom? Então, olha como vai aperfeiçoando nossa linguagem. Daqui a pouco a gente trabalha mais um pouquinho um outro conteúdo, gente. Até mais!